Muito bem, nós estamos de volta e o tempo passa e o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil, não vai? Claro que vai, porque na sequência tem saúde e bem-estar. E o papo de hoje, você não pode perder. Sabe qual é o papo? Libido. E quem vai te contar é o nosso querido Fernando Rocha, Moonlight. É contigo, Fernando. Olá, Elias. Tudo bem, Elias Sunshine? Estamos aqui preparando o nosso Saúde e Bem-Estar, que começa daqui a pouco. O tema também é muito bom, viu? Todos os temas são bons, né? Eu falo sempre de todos com muito entusiasmo, porque eu gosto muito de fazer esse programa e adoro os convidados que aparecem por aqui, são de altíssima qualidade. E hoje a gente vai falar sobre libido. Algo tão importante para a nossa qualidade de vida, algo tão fundamental até para a gente existir, né? Se a gente está aqui é graças à libido que começou a nossa geração e às vezes é um problema quando ela acaba sendo prejudicada por outros fatores. Então no primeiro bloco a gente vai falar das questões ligadas à libido feminina e no segundo bloco vamos falar sobre libido masculina. Questões ligadas à fertilidade, questões ligadas até à sexualidade masculina, potência sexual, como é que isso começa a ser um problema. Homens normalmente não falam muito sobre isso, né? E a gente vai entender que é muito importante não só falar, como reconhecer e também fundamental tratar o problema. Estamos esperando todo mundo aqui. Valeu, Elias Sunshine. Até a próxima. Fernando Rocha, Moonlight, assunto fabuloso. E você disse que os homens não falam sobre isso, né, Fernando? Nós homens não falamos sobre nada, né? A gente fica só se escondendo ali, mas nossos sentimentos a gente tem uma dificuldade enorme. Então é muito legal isso. E outro papo, né? Sem tesão não há solução, né? Então tem que ter tesão, gente, para tudo que você vai fazer na vida. Combinado? Muito bom. Eu queria voltar agora um pouco, aproveitando a sua experiência tanto no IEF quanto no IBAMA, e perguntar para você, Enio, a situação que nós vivemos hoje com relação a preservação do meio ambiente é muito perigosa, não é? É muito preocupante, não é? Olha, eu diria que o tema ele tem tido uma percepção por parte da sociedade extremamente, né, forte. Isso é bom. E evidentemente que essa percepção muito grande da sociedade com as grandes questões ambientais é fruto de termos hoje muitas informações e muitas dessas informações elas têm sido geradas, curiosamente, pelos empreendimentos que o homem tem construído ao longo do tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, as atividades do setor elétrico, sim, que constrói usinas hidrelétricas, em vários cursos de água em todo o Brasil, você tem como consequência não só a geração de conhecimento pelos estudos ambientais, que fazem com que a sociedade conheça mais daquele espaço territorial, como você tem, ao final, a construção do empreendimento que gera impactos negativos e positivos, e para isso você tem que ter uma competência muito grande de cumprir a legislação, fazer as medidas mitigadoras e compensatórias e operar com responsabilidade socioambiental, porque nós precisamos de desenvolvimento sem sombra de dúvida, porque o desenvolvimento gera qualidade de vida, ele gera renda, né? Ele gera oportunidade de emprego. No entanto, quando esse desenvolvimento ele é percebido pela sociedade com apreensão, a gente tem um momento em que você pode ter um processo de ruptura entre aquilo que é necessário e é importante e aquilo que a sociedade percebe como um impacto negativo, às vezes até maior do que de verdade é. Então a gente tem hoje, junto com esses movimentos ESG, né, que pregam que a responsabilidade tem que ser ambiental, ela também tem que envolver as pessoas e ela tem que ter uma boa governança da utilização dos recursos, né? Você pode, né, vivenciar, como a gente está vivenciando, por exemplo, aqui hoje na região metropolitana de Belo Horizonte, uma reação muito grande, por exemplo, contra a mineração, né? Porque
tem uma percepção que está bastante exacerbada, né, contra a mineração. Mas a gente sempre pede equilíbrio, prudência e uma análise crítica, porque em todos esses aspectos você tem coisas que são importantes, necessárias, boas e necessárias de serem feitas, e também tem riscos associados que não podem ser negligenciados. Então a sociedade tem que ter equilíbrio e bom senso para fazer uma reflexão desses aspectos todos, porque a gente também não pode deixar de ter minério na nossa vida, água na nossa vida, madeira na nossa vida, alimento na nossa vida. Perfeito, muito bom. O que você acha disso, Lígia? É difícil, né, equilibrar isso aí, né? Nossa, eu acho que precisa de profissionais como ele para poder pôr na balança e analisar todos os aspectos, porque realmente é muito complexo. E hoje em dia a gente tem muita facilidade de julgar, de expor nossas ideias, opiniões, né, com a internet, então tá todo mundo muito mais atento, eu acho, igual você falou que a sociedade mobilizado, né? Tá, né, a gente tem hoje mais acesso à informação, então é muito mais fácil a gente ter conhecimento do que acontece, de o que é negligenciado, o que não é, o que... Então eu acho que bom que existem profissionais como ele para poder... E vamos aproveitar que você falou dos profissionais como ele, o engenheiro florestal. Vamos dar uma conferida, né, no que é que o engenheiro florestal faz. Vamos colocar o engenheiro florestal em atividade. Vamos lá, maestro. Olá, explica um pouco pra gente. Essa é uma oportunidade única de uma viagem ao Canadá. Essa árvore é um Douglas Fir de 800 anos, que é uma madeira econômica, utilizada e aproveitada muito no Canadá para todas as finalidades de madeira. Aí um outro aspecto muito importante, que é a parceria e o envolvimento com os stakeholders. Você não pode negligenciar os atores vinculados à indústria nem ao meio ambiente. Stakeholders, o que são stakeholders? São todos os atores que estão envolvidos com um determinado tema. Energia eólica? Aí, né, um dos aspectos onde os profissionais engenheiros florestais, juntamente com outros, atuam, que é exatamente o setor. Aí a indústria de geração eólica, que é uma indústria limpa, esse aí é um parque no Rio Grande do Sul. Aí a arborização urbana, que é um tema extremamente importante, a qualidade de vida no meio urbano, sem árvore, ela é muito pior. Muito legal. Lígia, ali tem a ver um pouco com o que você falava com a gente, uma árvore que está ali no centro, né, numa praça, e está preservada, né? É possível, né, fazer isso. É muito bacana. No nosso trabalho hoje em dia, né, a gente em Belo Horizonte, no Brasil inteiro, na verdade, mas em Belo Horizonte, né, que são quem eu tenho mais contato, né, mais convívio, são profissionais, assim, existem paisagistas maravilhosos aqui, né, que a gente vê em cada projeto que a gente olha, assim, o tanto que tem esse cuidado mesmo, né, de trazer um pouco do ambiente externo para dentro. E aí, como eu te falei, né, a gente tenta trazer um pouco do verde, mesmo às vezes não sendo, né, não traz tanto esse benefício, às vezes, do ar puro, mas tem uma coisa do visual, mas o visual, ambiente, a beleza, é muito importante, e a energia, às vezes, que a gente coloca naquilo ali, no que a gente está fazendo, é muito interessante, né? Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui algumas participações no YouTube, só para a gente registrar. Tá aqui a Camila de Ávila, boa noite para todo mundo. Tá o Geraldo Santos, né, que não é meu parente, viu, gente? Parabéns ao programa, obrigado, Enio, por tão bem nos representar no nosso Dia do Engenheiro Florestal. Geraldo Santos. Geraldo Santos. Geraldo Santos é decano, ele é formado na primeira turma de engenheiros florestais do Brasil, 1964. Que barato. Parabéns, Geraldo, muito bom. E aqui a Camila de Ávila falando também que o Minas é uma potência, sem dúvida nenhuma, e aí a gente precisa realmente, sabe o quê? Ocupar o espaço. Isso é muito legal. E aí por isso que a gente fez questão de trazer o pessoal da cultura. Por quê? Porque todo o equipamento cultural está aberto ao público. Deixa eu aproveitar aqui para mais participações. É isso mesmo, né? Ok? Beleza. Então, você que está acompanhando também quer participar, aproveita o último bloco. Vai lá, a Alice está lá para você participar. No YouTube a gente tem o nosso chat em que você pode interagir conosco o tempo inteiro. Você falou de paisagistas, né, em Belo Horizonte e tal. Eu queria aproveitar aqui para a gente falar um pouco do Burle Marx. Por que Burle Marx é tão importante, é tão estudado, é tão reverenciado no mundo inteiro? Ele é muito referência, né? Ele foi precursor mesmo, né, de paisagismo, assim, em vários aspectos. E eu acho que, assim, o mais importante do paisagismo, assim, que eu vejo,
meu olhar Isso. hoje em dia, o paisagismo, ele está integrado com o entorno, com a arquitetura, com a construção, e não simplesmente o paisagismo esse, isolado. né? Eu acho que esse é o grande desafio, e eu acho que o resultado, né, desse conjunto é o que faz a diferença, né? Sim. Então, eu acho que Burle Marx é sensacional, assim, né? Todas as obras dele, paisagísticas, são eternas, né? E admiro muito, muito o trabalho dele, como sou fã, assim. Acho que tem outros também, de outros estilos, né? Mas igual eu falei, ele foi muito precursor mesmo. E a parceria com o Niemeyer também, né? É legal isso, né? Do arquiteto e paisagista. Isso, né? eu acho que a junção, né, dessas duas coisas que eu acho que dá um resultado incrível, né? Eu acho que, eu falo, o paisagismo é muitas vezes a cereja do bolo ali do projeto de arquitetura. E cada vez mais, né, o verde está ganhando mais espaço e importância, né, no ambiente externo ou no ambiente interno. Então, acho que é muito legal ver isso, né, ver que as pessoas enxergam a importância do verde mesmo. Dá para falar que Belo Horizonte ainda é uma cidade de jardim? Eu acredito que sim, porque na verdade eu não vivi em Belo Horizonte na época, que eu fico vendo assim alguns lugares, né, que Afonso que as Pena, pessoas, cheia de árvores, que né? as pessoas falam, nossa, devia ser maravilhoso isso aqui. Mas eu considero, a gente comparando com Apesar outras de cidades, tudo, né, assim, eu acho que consegue manter bem ainda essa identidade aí. Enio, e aí? Mas você... Somos uma cidade jardim. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse aspecto, a arborização no meio urbano. Isso. E a importância, né, que ela tem para a qualidade de vida. Então é interessante falar aqui de Belo Horizonte, porque os primeiros paisagistas que nós tivemos foram franceses, que vieram e trouxeram uma concepção de paisagismo muito similar, lá das capitais europeias, verdade. que eram grandes avenidas Isso. e árvores de grande porte. E aqui, os primeiros plantios foram também de árvores de grande porte, que ficavam, né, plantadas nas ruas, muitas vezes no centro das ruas Isso. ou nas laterais, porque nós não tínhamos muitos equipamentos urbanos para fazer o conflito. Depois, as árvores saíram do centro das ruas e ficaram os equipamentos urbanos de postes. A evolução fez com que os carros tirassem os postes de luz da rua, que foram ocupar também os passeios Sim, onde estavam as árvores. Isso é Que interessante. geralmente eram árvores de grande porte. E o conflito, então, Tudo ele errado. ficou permanente, porque além da fiação conflitar com o espaço da copa da árvore, embaixo As no raízes, passeio né? você Nossa, tinha as raízes verdade. e as tubulações Correndo asfalto todo. de água, né, de esgoto, e a competição com a rua compactada. Então as árvores, elas passaram a sofrer muito Nós através tivemos de um período que as árvores estavam caindo aqui em Belo Sim. Horizonte, agora recentemente, de chuva, porque né? elas eram obrigadas a serem podadas, Isso. né, de uma maneira às vezes muito drástica, porque eram árvores grandes e elas corriam um risco com o passar do tempo de, em ficando velhas, em ficando doentes e muito podadas em cima e embaixo, elas ficavam frágeis. Sem E estabilidade, você né? tem que tomar muito cuidado, muitas vezes fazer a substituição, porque o mundo inteiro sabe que uma árvore é plantada, ela cresce, ela tem maturidade, depois Isso. ela fica velha e morre e precisa de ser substituída. Perfeito. E aí tem uma coisa interessante, porque todo mundo olha para a árvore e se alguém está fazendo uma poda, a prefeitura, a CEMIG, todo mundo reage. Contra. É absurdo, né? Isso é um absurdo e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma árvore plantada em frente à sua casa inadequada, essa pessoa é a primeira a querer tirar essa árvore. Só que quando ele faz esse tipo de pedido para podar, todos os vizinhos ajudam contra... vida cruel, hein? E aí a gente tem um grande avanço, que foi a utilização por parte da CEMIG e de outras empresas do setor elétrico de sistemas de fiação protegidos, que convivem melhor com a arborização. E as técnicas de plantio também evoluíram muito através da existência dos engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, arquitetos, né, que trabalham com a escolha da espécie certa, né, para o local certo. A gente passou a ter uma arborização urbana muito mais adequada aos espaços onde ela está inserida, com benefício
para a população, porque basta que a gente diga, debaixo de um local frondoso com arborização, a gente pode ter uma temperatura de até 4 graus menos do que a região ao lado onde não tem árvore. Fabuloso. Árvores frutíferas, né? Poderíamos investir nisso? Isso é uma viagem, uma utopia, está muito distante, ainda mais num país que a gente tem muita fome, né? A fome aumentou agora. O que você acha, Lígia? Olha, eu não sei te falar muito bem sobre o assunto, não entendo muito a fundo, assim. Eu acho que seria, né, assim, dependendo do clima, dependendo da fruta, eu acho que seria maravilhoso em termos do alimento e em termos dos benefícios que uma árvore traz. Acho que o Enio vai saber falar melhor do que eu. Eu realmente não entendo. Eu diria o seguinte, a escolha da espécie, né, ela tem que levar em conta vários fatores e, sobretudo, ser definida tecnicamente. Perfeito. Então, essas variáveis todas, existem muitos exemplos pelo mundo aí em que isso deu certo e deu errado. Por exemplo, em Belém você tem muita mangueira. Só que a utilização das frutas da mangueira pela população traz um enorme transtorno no dia a dia, com as pessoas jogando pedra para poder derrubar a mangueira. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz estudos da fauna urbana, você descobre uma quantidade enorme de pássaros, de mamíferos que se alimentam dessas plantas. Então, a fauna local se beneficia muito mais da existência de espécies frutíferas e a utilização eventual dessas espécies para o ser humano, talvez ela pudesse ser adequada em parques. Perfeito. Com um cuidado muito grande para não ser depredada, né, aquela matriz que poderia estar oferecendo fruto. Mas se você falar assim que esse fruto é para a fauna, com certeza o benefício vai ficar muito mais ampliado e a gente vai ter um benefício muito maior para o conjunto da obra ambiental. Eu acho interessante ali na Faculdade de Medicina, né, na Alfredo Baleno, nós temos mangueiras ali, né? Mas as pessoas não ficam parando ali para tirar as mangas, né? Então acho que ali tem um clima também mais ameno. Isso que você falou é importantíssimo, né? E a gente vê muito isso. Mas e aí, a gente é uma cidade-jardim ainda ou não? Olha, eu não tenho dúvida de que a quantidade de árvores que nós temos em Belo Horizonte, ela é bastante expressiva, né? Nós possuímos também um número de parques, né, significativo, e por essa tradição e a cultura vinda lá dos franceses, a gente tem em quase todos os parques muitas árvores. São poucos os parques que a gente tem equipamentos urbanos de utilização e vegetação e paisagismo rasteiro. Sempre o nosso valor precisa ter uma árvore, né? Então a gente tem uma quantidade de árvores muito grande e isso obriga a um trabalho permanente por parte da prefeitura, porque as árvores no meio urbano, elas precisam da autorização do poder público para o seu manejo e trato. Mesmo a árvore que você plantou no seu quintal, você não é dono totalmente dessa árvore. Se você quiser cortar, você precisa da autorização da prefeitura. Isso. Então as prefeituras têm equipes, né, de manutenção, de podas de crescimento e podas para convivência com outros bens e serviços. E a equipe da prefeitura também é uma equipe muito competente. Por isso é que a gente roda em Belo Horizonte e tem uma percepção boa. De um conjunto arbóreo verde. Isso. Muito bom. Deixa eu aproveitar, porque tem um evento que você quer divulgar, que a gente precisa divulgar, né? Temos até o flyer aqui, por favor, vamos colocar o Eu Vou. Que história que é essa, hein? O Congresso, né, Ambiental Brasileiro, ele é o maior evento que trata desse tema no país. São cerca de 1000 profissionais de todas as áreas de atuação que tenha impacto ambiental participam desse congresso, onde então são discutidos os aspectos de legislação, das melhores práticas, tanto técnicas quanto de governança, das melhores práticas de educação ambiental, de inclusão da sociedade. E esse é um momento em que se escuta o poder público, através dos órgãos ambientais, o IBAMA, os órgãos estaduais, os órgãos de controle, como o Ministério Público, também se fazem presentes, a academia. Então ele é um evento
de 3 dias de duração que se propõe a oferecer aos participantes as melhores práticas na gestão socioambiental do país. E esse evento, então, ele vai acontecer no estado de São Paulo, agora nos dias 25, 26 e 27 de julho, e vai ser presencial, né, retomando, né, uma desejo, forma né? e um desejo, né, de todos nós podermos assistir presencialmente, Isso. nos abraçar e confraternizar. E você é palestrante. Eu sou palestrante. Qual que é seu tema? Nesse evento eu falarei sobre a importância das questões socioambientais da mineração. Boa, muito legal. Nós falamos de parque, agora eu quero uma indicação de um parque em Belo Horizonte, cada um de vocês. Começando contigo, Lígia, que parque que... Ou em Nova Lima também, fica à vontade. Na verdade, eu gosto mais, assim, Praça do Papa eu acho muito interessante, assim. Sensacional, né? Aquele espaço. Né, pelo visual mesmo, e tá ali, eu adoro aquela região ali do Mangabeiras, inclusive domingo eu tava lá com a minha família e eu acho, o pessoal faz assim, piquenique ali, não é? Acho bem gostoso, assim. Né? Mas hoje, como eu moro numa região, né, lá em Nova Lima, que é nos arredores de BH, então a gente já tem muito verde ali, então acaba que tem a lagoa, então a gente está sempre por ali, perto, assim. Mas gosto bastante da região ali, Parque das Mangabeiras, Praça do Papa, acho muito legal. E ele, qual parque de Belo eu Horizonte? poderia dizer o Mangabeiras, mas eu vou voltar para um parque clássico, o Parque Municipal. Fui criado lá. Porque o Parque Municipal, ele tem uma tradição... É o nosso Central Park. É o nosso Central Park, né? E quando a gente olha, né, todo o desenho original dele, e a gente vê que ele perdeu vários espaços para outras utilizações também importantes da cidade, né? Mas a gente ainda, ao passear lá, sobretudo se você estiver levando seu filho, seu neto, né, poder ver os lagos, os patos, comprar pipoca, vai no fotógrafo Lambi Lambi, não deixa de ir lá neles, não. Eles têm a máquina ainda. Meu pai era fotógrafo Lambi Lambi. Pois é. Então vai lá prestigiar. É um passeio que tem todos os valores intrínsecos dentro dele. Gastronomia, cultura, beleza cênica, então eu fico com o Parque Municipal. Eu tive a oportunidade de ir lá, a minha filhinha teve apresentação de balé lá no Teatro Francisco Nunes. Isso. Nossa, e foi legal, porque eu não tive a oportunidade de, na infância, frequentar, né, porque eu não morava aqui, mas meu pai, assim, que conhecia de anos atrás, meu marido também, que é daqui, nossa, ficaram super, assim, emocionados. É muito legal, precisamos valorizar, né? Ele está fechado ainda, né, marcando para entradas, mas a gente precisa cuidar dele, isso é importante. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero o contato de vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais de vocês, entrar em contato, né, seja com a associação, seja com a empresa, fica à vontade. Lígia, como é que a gente encontra você? Bom, hoje em dia o nosso portfólio e tudo que a gente faz, né, vídeos e fotos e registros, a gente usa a nossa página do Instagram, que é Home Garden. Bom. É Home Garden com R. E temos também... O Instagram tá bom, o Instagram acho que é o básico, né? Já tem todos os contatos lá, então é só acessar o Instagram que já tem tudo que precisa de informação. Obrigado pela presença, viu? Obrigada a você, foi muito ótimo, bom. Adorei. Muito bom. Enio, e o Fórum de Meio Ambiente? Como é que a gente comunica com vocês? Pois é, o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, ele é muito interessante porque ele é formado por 19 associações setoriais do setor elétrico. Todas aquelas que estão envolvidas com a geração de energia, seja eólica, hidráulica, solar, distribuição, transmissão, comercialização, geração de energia através da queima de lixo urbano. Boa. Todos estão unidos pelo tema socioambiental, para que possa haver uma união, defesa de interesses comuns, porque a energia é uma atividade de utilidade pública. Nós precisamos de ter energia elétrica para termos qualidade de vida, para termos renda, né, para que o Estado possa obter recursos. Então essa união de todos no Fórum de Meio Ambiente, né, fazem com que a gente possa ter uma interlocução privilegiada com o poder público e com a sociedade como um todo. E o contato que eu vou deixar vai ser o meu e-mail. A gente evidentemente tem Instagram, tem LinkedIn, tem tudo. eniofon@gmail.com. Muito bom. Obrigado também pela presença. Parabéns, viu, pelo trabalho.
E pelas histórias. Gente, valeu demais. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado. Tomara que tenha sido um programa que trouxe mais energia para você, né? Mais luz, né? Para que a gente possa crescer mais ainda com cultura, paisagismo e respeito ao meio ambiente, tá bom? Parabéns a todos os engenheiros florestais. Eu vou ficando por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.